Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos começar o capítulo 4 do nosso livro didático, Propriedades Coligativas. Então, as propriedades coligativas são propriedades que dependem da concentração das partículas de soluto na solução e não da natureza dessas partículas, ou seja, as propriedades coligativas só dependem da quantidade de soluto que tem na solução. Não vai depender se esse soluto é um composto iônico, se esse soluto é um composto molecular. Só vai depender da quantidade de solutos. Os exemplos simples no dia a dia da gente, a gente vai fazer o café adicionando a água fervendo o açúcar. Se vocês prestarem atenção, quando vocês adicionam o açúcar, a água para de ferver. Quando eu adiciono sal no gelo, o gelo começa a derreter. E quando eu adiciono sal na carne, com o passar do tempo, a carne vai ficar mais seca e vai durar mais. Pressão de vapor. Vamos observar as imagens a seguir. A gente tem um recipiente aberto, onde ele está preenchido até a metade com líquido, e a outra metade a gente tem moléculas de gás constituindo ar. Com o passar do tempo, pessoal, é natural que isso ocorra. A gente vai observar esse líquido começar a baixar de volume. A gente vai começar a perceber. É quando a gente deixa uma banheira ou uma vasilha com água no ambiente aberto, com o passar do tempo essa vasilha tende a secar. Por quê? Porque parte dessas moléculas viram vapor e vai para a atmosfera e se perde. Então, se eu fechar esse recipiente, o que é que vai acontecer? A gente vai ter moléculas de gás do ar, claro. A gente vai ter moléculas do líquido se transformando em vapor. E vamos ter, com o passar do tempo, também moléculas de vapor e de ar voltando a ser líquidas. Então a gente pode observar isso mais claramente nessa imagem de baixo. Eu tenho um sistema fechado, onde eu tenho um medidor de pressão aqui do lado e tenho um líquido preenchendo metade desse sistema fechado e a outra parte é vácuo, não tem nada. Com o passar do tempo, a gente percebe que o líquido diminui de volume, a altura que diminui, e começa a aparecer moléculas de vapor desse líquido. Então, parte do líquido se transforma em vapor. Com o passar mais tempo ainda, vai ocorrendo a saturação dessa atmosfera de vapor. E parte desse vapor vai voltando a ser líquido. Vai chegar um momento em que a quantidade de líquido que se transforma em vapor é igual à quantidade de vapor que se transforma em líquido. Quando eu chego a esse equilíbrio, eu tenho uma pressão máxima de vapor, ou seja, é quando os vapores estão exercendo uma pressão máxima sobre esse líquido. E isso vai ocorrer na situação de equilíbrio, quando a quantidade de moléculas que está se transformando em vapor é igual à quantidade de moléculas que estão se transformando em líquido. Essa pressão de vapor depende da natureza do líquido. Quanto mais volátil for o líquido, maior é a sua pressão de vapor. Olha o exemplo aqui, entre a água e o éter. Se a gente observar no gráfico, a uma mesma temperatura, a 20 graus Celsius, por exemplo, a pressão de vapor da água é 17,5 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão de vapor do éter é 442,2 milímetros de mercúrio. É muito grande. E a gente sabe que o éter é mais volátil, muito mais volátil que a água. Assim como o álcool também, a pressão de vapor do álcool é 43,9. O álcool é bem mais volátil do que a água. Ela depende também da temperatura. Quanto maior for a temperatura do líquido, maior será a sua pressão de vapor. Observando no gráfico, a 0 graus, a gente tem a pressão de vapor da água 4,6 milímetros de mercúrio. Enquanto que a 100 graus, a pressão de vapor da água passa a ser 760 milímetros de mercúrio. Assim como o álcool também, a gente observa que com o aumento da temperatura, a pressão de vapor também vai aumentando. E para o éter comum, a gente observa que a pressão vai aumentando com o aumento da temperatura. Nesse outro gráfico, que é a variação da pressão de alguns líquidos em função da temperatura, a gente observa o clorofórmio, etanol, água, ácido acético e octanol. A gente observa que a temperatura de 100 graus, a pressão de vapor do octanol é menos de 100 milímetros de mercúrio, enquanto que do ácido acético é pouco superior a 300, da água chega a 500 e dos outros dois, do etanol e do clorofórmio, é muito maior do que 800 milímetros de mercúrio.
Cada substância tem uma pressão de vapor específica. Quanto mais volátil, no caso do clorofórmio, etanol, maior a pressão de vapor. Pressão de vapor e temperatura de ebulição. A pressão de vapor de um líquido puro é maior que a pressão de vapor do mesmo líquido quando nele é dissolvido um soluto não volátil à mesma temperatura. Se eu tiver dois líquidos, um puro e outro uma solução, o líquido puro vai ter maior pressão de vapor, claro, porque dentro dele não vai ter outras moléculas impedindo que as moléculas de líquido se transformem em moléculas de vapor. Vamos prestar atenção aqui nessa figura. Nessa primeira imagem, eu tenho um solvente, que é a água, desse recipiente. Esse líquido está passando para o estado de vapor. Então, lógico que ele vai ter uma pressão P0. Enquanto que nesse outro líquido, eu tenho uma solução, onde o solvente é a água e o soluto é o NaCl. O cloreto de sódio é um soluto não volátil. Quando eu adiciono esse soluto não volátil, vocês podem perceber aqui que eu tenho vários íons impedindo, dificultando a passagem do solvente, no caso a água líquida, para o estado de vapor. Se eu tenho esse impedimento, então a pressão de vapor, a quantidade de vapor que vai exercer pressão sobre esse líquido vai ser menor do que quando eu não tenho nenhum impedimento. Então, a pressão de vapor do solvente puro sempre vai ser maior do que a pressão de vapor da mistura, tá bom? Aqui a gente tem um gráfico de temperatura versus pressão de vapor. A gente pode observar que no benzeno puro, a pressão de vapor sempre vai ser maior do que a pressão de vapor no benzeno mais soluto. Se a gente pegar em qualquer temperatura, em 60 graus, por exemplo, da solução benzeno mais soluto, é cerca de 350, enquanto que do benzeno puro chega a 400. Se a gente pegar qualquer temperatura, sempre o benzeno puro vai ter maior pressão de vapor do que a mistura benzeno mais soluto. Então a gente pode concluir que a adição de um soluto não volátil a um líquido abaixa a sua pressão de vapor e aumenta a sua temperatura de ebulição. A gente tem um abaixamento da pressão de vapor e um aumento da temperatura de ebulição. Toda vez que eu adicionar um soluto, eu vou ter um aumento da temperatura de ebulição e um abaixamento da pressão de vapor. Quanto maior for a concentração da solução, ou seja, quanto maior for a quantidade de soluto, maior será a temperatura de ebulição. Então, a partir dessas observações, a gente tem alguns conceitos, como efeito tonoscópico, é a redução da pressão de vapor de um líquido por adição de um soluto não volátil. Então, o efeito tonoscópico é o efeito ocasionado quando eu adiciono um soluto não volátil a um líquido, que vai ocasionar o quê? O abaixamento da pressão de vapor. O efeito ebulioscópico, o aumento da temperatura de ebulição de um solvente por adição de um soluto não volátil. E o efeito crioscópico é a redução da temperatura de congelamento de um solvente por adição de um soluto não volátil. Quando eu adiciono sal na água, essa água tende a congelar uma temperatura mais baixa do que 0 graus. Por isso que as águas dos oceanos elas não congelam 0 grau. Os diagramas de Faskell são gráficos nos quais as variáveis pressão e temperatura nos permite perceber as relações entre o estado físico de uma substância. Nesse caso aqui, a gente tem o diagrama de Faskell da água pura, que é um gráfico da relação pressão versus temperatura. A gente pode observar nessas curvas alguns pontos. O ponto A que se liga até o ponto B, onde a gente tem uma curva que separa a água do estado sólido da água do estado líquido. Essa curva aqui ela representa justamente o ponto de fusão. Vocês observarem, está próximo de 0 graus. O ponto de fusão da água. Enquanto que a curva de A a C ela representa a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso aqui é o ponto de ebulição, tá bom? Quando eu tenho a passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho o ponto de ebulição. A volta é o ponto de condensação. E na volta aqui é o ponto de solidificação. E lá embaixo, do A ao D,
eu tenho uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Essa aqui é a curva de sublimação. E temos algo interessante, o ponto A, que a gente chama de ponto triplo. Nesse ponto, a gente tem a água nos 3 estados, no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido. Esse ponto acontece numa pressão de 4,6 milímetros de mercúrio e a temperatura próxima de 0,01 graus Celsius. Então, toda substância, pessoal, tem um diagrama de fase, tá bom? Que vai mostrar, de acordo com a pressão e com a temperatura, em qual estado vai estar aquela substância. Se ela vai estar no estado sólido, se ela vai estar no estado líquido ou no estado gasoso. Uma outra propriedade coligativa que eu acredito que vocês já estudaram no ano passado, em biologia, é a osmose. A osmose é um processo de difusão, de passagem de um solvente que ocorre através de uma membrana esta semi-permeável, que permite a passagem do solvente sem permitir a passagem de soluto. Em resumo, a osmose é a passagem de solvente por meio de uma membrana de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Vamos observar as ilustrações a seguir. A gente tem, nessa primeira ilustração, a seguinte situação. Eu tenho um balão, uma membrana semi-permeável, que tem uma mistura de 5% de açúcar e 95% de água. E em volta dela eu tenho um becker com água pura. Como o becker com água pura é o meio menos concentrado, com o passar do tempo eu vou ter a passagem de água pura para dentro desse balão. E vocês vão observar que, no decorrer do tempo, esse balão vai tender a inchar, a entumecer. Isso acontece nas células. Na nossa segunda figura, a gente tem 2 meios separados por uma membrana. O meio onde eu tenho água e o outro meio onde eu tenho uma solução. A gente vai observar que vai acontecer o seguinte: a água, como aqui é o meio menos concentrado, é só água, ela vai tender a passar através dessa membrana semi-permeável para um meio mais concentrado, para a solução. Um processo que eu chamo de endosmose, que é o movimento da água de fora para dentro da solução. Mas com o decorrer do tempo, a gente vai observar que o volume de água vai diminuir, enquanto que o volume de solução vai aumentar. Vamos observar que também, no decorrer do tempo, esses volumes eles não vão mais se alterar, porque a quantidade de água que passa no processo de endosmose é igual à quantidade de água que passa no processo de exosmose. Pressão osmótica é a força, é a pressão que eu vou exercer para impedir que a osmose aconteça, que haja passagem de água do meio puro para a solução, tá bom? Então, essa pressão osmótica é a pressão exercida na solução para impedir a ocorrência da osmose. Como calcular essa pressão? A pressão osmótica, que é representada pela letra π, é igual a molaridade vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta em Kelvin. Cuidado, essa constante ela pode ter valores dependendo das suas unidades. Quando eu trabalhar a pressão em atm, vai ser 0,082. Quando eu trabalhar em quilopascal, vai ser 8,3. Geralmente nas questões, essa constante universal, no finalzinho da questão, ela vem dada, tá bom? E a temperatura absoluta. Só lembrar que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Como a molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume da solução, como a gente já viu, eu posso substituir o termo molaridade por número de mol por volume. Aqui, ó, π, em vez de ser igual a molaridade, vai ser igual ao número de mols do soluto sobre o volume vezes RT. Fazendo o cruzcredo, eu posso levar o V para cá, o volume para cá. Então, vai ficar π vezes o volume é igual a N, que é o número de mols do soluto, vezes R vezes T. Então, vamos resolver uma questão do nosso livro. Tem-se que uma solução de hemoglobina
cuja pressão osmótica a 27 graus Celsius é 18,7 milímetros de mercúrio, se a concentração da solução é 64,5 gramas por litro, determine a massa molar da hemoglobina. E disse que o R, como está em milímetros de mercúrio, a pressão está em milímetros de mercúrio, o R também tem que estar em milímetros de mercúrio. E disse que o R é 62,3. Vamos lá. A concentração dada aqui foi a concentração comum em gramas por litro. Então eu vou ter que converter essa concentração comum para a concentração molar. Então a concentração comum é igual à concentração molar vezes... Então lá na fórmula, pessoal, π é igual a molaridade vezes o R vezes a temperatura em Kelvin. Então, se eu tenho a molaridade aqui e aqui, eu posso organizar essa fórmula aqui. Molaridade vai ser igual a concentração dividido pela massa molar, não é isso? Eu substituindo isso daqui na fórmula, vai ficar assim, ó. Π vai ser igual, que é a molaridade? A concentração sobre a massa molar vezes R vezes T. Ele não quer saber, não é o M1? Então, fazendo para o Scred, eu posso organizar ainda assim. M1 vai ser igual a concentração comum dividido pelo π vezes R vezes T. M1 vai ser igual. Qual é a concentração? 64,5 dividido pela pressão 18,7 vezes o R, que é 62,3 vezes a temperatura 27 graus Celsius mais 273 vai dar 300 Kelvin vezes 300. Trazendo para cá, M1 vai ser igual a 64.465,5 aproximadamente gramas por mol. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de ler o capítulo 4 do livro didático, resolver as questões. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail ou por WhatsApp, como vocês preferirem. Até a nossa próxima aula. Não deixe de estudar, pessoal. Esse conteúdo é muito importante para vocês.